Paz, amados e amadas, tudo bom com vocês? Então, estou passando por aqui para estar compartilhando com vocês em Gênesis capítulo 29, fazendo essa exposição desse texto, extraindo aqui lições que nós aprendemos com Esaú e Jacó, essa família patriarcal. Eu quero estar aqui falando um pouco mais de Jacó, né? E as suas consequências. E nós vimos no episódio passado, né, que Jacó, ele fugiu do irmão, o irmão queria matar com ódio por ele ter enganado ele, né, e ele vai receber um direcionamento de Isaac, seu pai, e de sua mãe, para ir para a casa de Labão, seu tio. E esse episódio hoje eu quero estar tratando sobre isso, nesse texto, capítulo 29, a chegada de Jacó, né, na casa do seu tio, a recepção, e também a gente vai ver aí as consequências acontecendo. Então eu quero estar compartilhando com vocês, capítulo 29, verso 16, diz assim, ó, e Labão tinha duas filhas, e o nome da mais velha era Leia, em outros textos diz que é Lia, mas está aqui como Leia, e o nome da mais nova era Raquel. Leia, porém, tinha os olhos terros. Esse terros aí tem dois significados. Literalmente poderia ser, aqui não diz, mas a gente estudando, né? A gente vai encontrar aqui que poderia ter alguma deficiência visual ou de semblante muito pouco brilho ou de um semblante de um olhar fragilizado, tá? Mas Raquel era formosa de semblante de beleza à vista, está dizendo aqui. E o verso 18 diz assim, e Jacó amava Raquel e disse para Labão, seu tio, diz assim, ó, 7 anos te servirei por Raquel e tua filha menor, tá? Tua filha menor. Então, o tio dele, Labão, vai dizer para Jacó. Então disse Labão, é melhor que eu te dê a ti do que eu a dê a outro homem, tá? Fica comigo aqui, tá? Você é parente, fica aqui. Você está na casa, vai ser na nossa descendência. Verso 20, que antigamente era muito comum isso, né? Verso 20, assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhes pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Então, ele assim, parece que não aconteceu nada nesses anos, 7 anos se passou rápido, pela ansiedade, do desejo de estar casado com Raquel, quem ele amava, tá? Chegando agora, né, nesse episódio, a gente vê aqui Labão enganando Jacó. No verso 22, diz assim, então reuniu Labão e a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à noite que tomou Leia, a sua filha mais velha, e entregou a Jacó, que se deitou com ela. Verso 25 diz assim, e aconteceu que pela manhã Jacó viu que era Leia, pelo que disse a Labão. Olha o que ele vai dizer, por que me fizeste isso? Não te tenho servido por a Raquel? Aí ele fez aquele questionamento, por que você me enganou? 7 anos trabalhando pela vida da Raquel, para poder estar casada com Raquel, e agora você vai me entregar ali. Por que então me enganaste? Olha a palavra aí. Por que você me enganou? Interessante, né? Verso 26. E disse Labão, não se faz assim na nossa terra, ele lá se justificando, que a menor se case antes da primogênita. Cumpre-se primeiro, cumpre-se então agora, que já que ele já tinha feito alguma coisa errada, mas ele queria muito que Jacó permanecesse, né? Ali, ele falou, vai e faz um acordo com Jacó. Então, você permaneça aqui, continue com essa aqui conosco, cumpre-se essa semana,
primeiro, tá? Do seu casamento. E então te darei também a outra pelo trabalho de mais 7 anos que me servirá. Então, conjecturando aqui, dentro do que a gente vê aqui, literalmente no texto, né, extraindo esse texto, a gente vai ver aqui a história se repetindo na vida dele, né? Ele engana, nós vimos ali no episódio passado, que ele engana seu irmão, erra, e toma ali o lugar antecipa, né, a primogenitura. Ele enganou junto com a mãe, tá? A mãe ajudou ele, direcionou, enfim, resumindo. Então ele vai agora, trabalha, ele gostou recebeu o direcionamento, a obediência, foi obediente ao pai dele, à mãe dele, chegou lá, a recepção dele foi calorosa, o Labão recebeu ele muito bem, abraçou, você é da minha família, você é meu filho, tá aqui, então é melhor eu te dar minhas filhas, minha filha para você casar, do que eu dar para outra pessoa, e ali foi. Mas quando ele vai e trabalha 7 anos, ele chega para casar com a Raquel, tão sonhado casamento, tão esperado, né? Ele vai e tem essa decepção. Como foi uma grande decepção, uma angústia que caiu sobre a vida dele. E a Leia também se sentiu constrangida, ali obedecendo o pai, mas imagina, uma mulher que não foi desejada, uma mulher não desejada, casou com uma mulher que Jacó não desejou, né? Ali teve com ela, mas aquilo ali é como se achando que fosse Raquel. Olha que coisa interessante, né? Ele enganou o pai dele, junto com a mãe, fazendo o pai dele entender, compreender, se passando por Esaú, e agora Labão vai e faz com a Lia se passar por Raquel. Olha que coisa linda, né? Como ali já inicia o tratamento de Deus. E a gente vê que Labão falou para ele, então tá bom, você continua aqui. Aí que Labão também trapaceou, né? Mas como Labão queria ele ali, Labão pegou leve depois, falou, então deixa passar esse período, tá? Do casamento, enfim, você fica com a minha filha, mas você vai ter que trabalhar para depois casar com ela, mais 7 anos, tá? Porque aqui, aí ele vai se justificar, porque aqui não é assim, aqui é diferente, aqui nossa cultura é o quê? A mais velha casar primeiro e depois, sucessivamente, a menor. Mas por que ele não falou antes? Tá? Então a gente vê aqui Deus, a lei da semeadura, tá? Aquilo que o homem semear, também ceifará, tá? Que está lá em Gálatas, capítulo 6, verso 7. Então a gente vê aqui o cumprimento da palavra se cumprindo, né? As consequências pelos erros, pelas escolhas, embora ele numa escolha soberana de Deus, uma eleição soberana, porque Deus conhece o coração, é uma das lições que a gente está aprendendo aqui, eu vou fechar, mas Deus ele corrige o filho que ele ama. E Deus precisava fazer que cumprisse na vida de Jacó o cumprimento, né, da aliança que ele fez com Abraão e Isaac. E ele é o Jacó, que está entrando nessa aliança, nessa aliança perpétua, perpetuou até hoje. Então, mas para que as bênçãos de Deus, as promessas, que tudo que ia acontecer na vida dele, de tudo que Deus separou, né, para esse legado, para esse propósito, precisava ele honrar, né, procurar estar sem problemas na sua caminhada, né? Os erros cometidos foi falhas, mas precisava haver um conserto aí para que Deus abençoasse mais ali os propósitos se cumprisse na vida de Jacó, né? Que lá na frente ele é o pai, né, das 12 tribos de Israel. Então, para que as bênçãos viessem se cumprir, realmente na vida dele, ele precisava ser tratado. E Jacó vai trabalhar 7 anos por Raquel e depois mais 7 anos por Raquel também, né? Porque, na verdade,
seria a Raquel, mas teve que trabalhar porque ficou com a Lia, ficou 14 anos. E depois Jacó vai trabalhar mais 6 anos, um concerto que ele vai fazer ali, um acordo, né? Um acordo que ele faz, que Labão faz com ele, trabalhar mais 6 anos, para que você continue aqui na minha terra, cuidando das ovelhas, né? E aqui você cuidando e fazendo, e a parte, né? Parte desse salário seria para ele, e a maior parte seria para quem? Os donos, né? Dono que era Labão. E foi esse acordo. Você depois, para ele voltar, retornar para a terra dele, mas ele precisava ali trabalhar mais, tá? Pelo sustento ali da sua família. Então, demorou uma totalidade de 20 anos. 20 anos. O que a gente aprende aqui? Que o tratamento dele, para eu fechar, durou 20 anos. Tratamento. Tá? Então, assim, conjecturando, né? 20 anos é o tratamento dele para ele ser ali, desse período todo, entender o que ele fez, analisar o que ele fez de errado e saber que Deus era com ele. Deus sempre mostrou que era com ele, porque ele não permaneceu enganando. Mas Deus mostrou para ele como é ruim, como o irmão se sentiu, mesmo errado, mesmo ignorando a bênção, né, da primogenitura, desprezando, mas não é legal fazer isso com ninguém, tá? Se coloca no lugar do seu próximo e fazer isso com o outro não é certo. Então ele se colocou e viu que doeu. Então ele pagou um preço, né, ali, né? Mas de aprendizado, de tratamento, para ser uma nova criatura, ter uma nova natureza, né? Uma nova atitude, um novo comportamento, uma nova transformação. Quero agradecer, ficar com essa palavra que nós aprendemos hoje. Fique com a paz, fica na paz, tá?